Nádia está se aproximando de um campo e está carregando um pacote. Se não conseguir abri-lo antes de chegar ao campo, ela não sobreviverá. O que será que tem lá dentro? Nádia está saltando de paraquedas. O equipamento está dentro do pacote. Após aterrissar em segurança, a jovem resolve fazer um passeio pelo campo de girassóis. Identifique 3 coisas estranhas nesse lugar. O espantalho está piscando. O girassol tem dentes. E há 2 sóis no céu. Nádia caminha para longe e se perde na mata. Ela fica vagando por um tempo e encontra 4 caras sentados em uma árvore grande. Ajude a moça a classificar os rapazes em ordem de tolice. O 4º homem está cortando o galho no qual está sentado. Então, ele é o mais bobo deles. O primeiro está sentado no galho, que será cortado em breve pelo segundo cara. Então a pessoa de número 1 é a segunda mais tola. O cara de número 2 não se deu conta de que vai cair também, de modo que está em terceiro lugar na tolice. E para finalizar, vem o 3º homem. Ele é uma pessoa ruim, mas não tem nada de bobo. Nádia continua andando e encontra uma rodovia. 3 pessoas oferecem carona até a cidade mais próxima. Em qual dos carros ela estará mais segura? Dê uma olhada no carro deste cara. Os pneus estão vazios e tem uma poça de óleo debaixo do carro. Provavelmente não é uma boa opção. Esta linda mulher e seu carro são translúcidos, pois são fantasmas. Mas este caminhoneiro aqui parece ser confiável. Nádia entra na cafeteria da cidade e encontra 2 moças. Elas afirmam ser filhas de um bilionário famoso. Adivinhe qual delas está mentindo. Esta moça aqui é uma mentirosa. O logotipo do casaco dela é falso. Então, ela não é rica coisa nenhuma. Nádia não tem grana para comprar comida. A gerente fica com pena dela e oferece um almoço de graça. Mas primeiro, ela precisa resolver um enigma difícil. Ela topa. Aqui está a tarefa. Já pisaram em mim, mas foram poucas pessoas. Nunca fico cheia por muito tempo. Tem um lado escuro. Quem sou eu? Ajude a Nádia a ganhar o almoço. A resposta certa é a lua. Nádia está comendo e observando as fotos que estão penduradas na parede. De repente, ela vê uma coisa estranha. Você sabe o que é? Esta pessoa aparece nas 2 fotos como alguém bonito e jovem, mas o intervalo de tempo entre as 2 imagens é de mais de 100 anos. Nádia entra em uma floricultura e vê o dono colocando buquês em vasos grandes. Se ele colocar um buquê em cada vaso, vai sobrar um arranjo de flores. E se colocar 2 buquês em cada vaso, um deles ficará vazio. Quantos vasos e buquês ele tem? Ele tem 3 vasos e 4 buquês. O dono da floricultura oferece um emprego para Nádia. Ele acabou de receber um pedido de entrega. Há 3 caixas etiquetadas como rosas vermelhas, rosas brancas e rosas vermelhas e brancas. Cada caixa está identificada incorretamente. Nádia tem só uma chance. Ela precisa pegar uma flor de qualquer caixa para poder identificá-las corretamente. Você pode ajudar nossa amiga? Ela precisa pegar uma flor da caixa que está com a etiqueta rosas vermelhas e brancas. Já que elas estão identificadas incorretamente, lá deve ter só rosas vermelhas ou só brancas. Vamos supor que a Nádia tire uma rosa vermelha. Nesse caso, ela pode identificar essa caixa do jeito certo. Sabemos que a caixa branca não pode ter flores brancas. Então, agora ela conseguirá identificar as outras 2 embalagens corretamente. Depois de descolar uma grana, a Nádia resolve alugar um quarto no hotel da cidade para descansar um pouco. O gerente oferece 3 opções de quarto para ela. Ajude a moça a escolher a melhor opção.
A vidraça da janela do primeiro quarto está quebrada. Isso é perigoso. E tem um zumbi escondido debaixo da cama do terceiro quarto. É melhor ela escolher o segundo. Nádia se tranca dentro do quarto. Ela abre a janela e fica ali perto, respirando ar puro. De repente, ela joga alguma coisa pela janela e desmaia pouco depois. Isso é um mistério, pois ela é perfeitamente saudável e ninguém fez nada com ela, pois a porta está trancada. Encontre uma explicação lógica para o incidente. Nádia resolveu jogar um bumerangue pela janela. O objeto percorreu uma distância máxima e depois voltou, batendo com toda a força na testa da jovem. Após um tempo, Nádia acorda sentindo dor de cabeça. Ela vai a uma mercearia para comprar aspirina. Chegando lá, vê 3 coisas estranhas. Você viu também? Tem uma espiga de milho na prateleira entre os rolos de papel higiênico. A placa está oferecendo um desconto de 800%. Bom demais para ser verdade. E para completar, o moço do caixa está usando 2 óculos. De repente, o moço começa a gritar: "Roubaram meu dinheiro!" Ele tranca todos os clientes na loja e chama a polícia. Os oficiais chegam e interrogam 4 suspeitos. A Maia diz: Vim comprar água antes da minha aula de yoga do meio-dia. "Estou 20 minutos atrasada por sua causa." O Bruno diz: "Pra que roubar dinheiro? Todo mundo sabe que as pessoas só usam cartão hoje em dia." A Lina diz: "Este operador de caixa é um mau caráter. Bem feito." E a Nádia respondeu: Desculpe, eu estava concentrada na minha compra. Não vi nada suspeito. Após ouvirem aquilo, os policiais prenderam uma pessoa. Adivinhe quem? Foi a Maia. Olhe para o relógio na parede. São 10 da manhã. Ela não está atrasada. Então só pode estar mentindo. Nádia está caminhando na rua. Ela vê um bazar que está sendo organizado pela dona Geralda. Todos os produtos têm um preço único de R$1. A Ana compra um vestido velho. O Jota leva este lindo vaso antigo. E a Viviane compra uma mala vintage. A Nádia chega perto da dona Geralda e sussurra: "Senhora, você acabou de vender uma coisa valiosa a preço de banana." O que ela quis dizer com isso? Você sabe? A Viviane está levantando a mala com facilidade, então o objeto certamente está vazio. E além disso, ela está com um fundo furado, então não é valiosa. Este vaso não é antigo coisa nenhuma. Ele tem uma etiqueta da loja de R$1,99. E apesar deste vestido estar sujo e rasgado, ele tem um broche caríssimo preso nele. Esta pedra preciosa não pode custar apenas R$1. Nádia pede à dona Geralda permissão para usar o banheiro. Ela responde: Claro, fica no fim do corredor. Nádia caminha pelo corredor e confunde as portas entrando nesta cozinha bagunçada. A porta não abre. Ajude a moça a encontrar a chave. Está dentro do bule. Dona Geralda entra na cozinha e diz: Sou uma bruxa, mocinha, e vou dar um presente pra você se conseguir resolver o meu enigma. Nádia topa na hora. Aqui está a tarefa. Tem bico e tem asas, mas não voa. O que é? Ajude a resolver este mistério. A resposta é bule, de novo. A dona Geralda leva a Nádia para seu porão sujo e diz: Uma destas 3 portas leva ao mundo mágico e as outras 2 são falsas. Você só tem uma chance para escolher a porta certa. Boa sorte! Ajude a Nádia a sair dessa enrascada. Ela deve escolher a terceira porta. Observe o piso. Há pegadas na poeira que levam só a terceira porta, o que significa que a primeira e segunda portas são falsas. Nádia abre a terceira porta e entra em uma floresta encantada. Há 4 saídas, mas todas são muito perigosas. Tem um dragão faminto à espera da moça na primeira passagem. Um incêndio grande está queimando tudo no segundo caminho.
O terceiro é basicamente um túnel sem janelas. E o quarto caminho está cheio de escorpiões e cobras. Ajude a Nádia a sair dali viva. Ela deve escolher a terceira passagem. O túnel não tem janelas, mas ninguém disse que não tem saída. Nádia caminha pelo túnel e se depara com um lindo castelo. O guarda diz: Este castelo será seu se conseguir decifrar o enigma. Posso encher uma sala. Mas não ocupo lugar algum. Quem sou eu? Ajude a jovem a ter um castelo próprio. A resposta certa é a luz. A Lola trabalha como garçonete em um navio de cruzeiro. Uma noite, após o restaurante ser fechado, ela encontrou um relógio caro no chão. Ao anunciar o objeto no rádio do cruzeiro, 3 pessoas aparecem dizendo serem donas dele. O Rogério mostrou para a Lola a marca do relógio em seu pulso e pediu que ela o devolvesse. A Maria disse que se lembrava de ter deixado o relógio cair perto da entrada do restaurante e o quer de volta. A Suzana não parava de perguntar se alguma coisa no relógio tinha quebrado e se ele estava funcionando. A Lola viu que o relógio pertencia a Suzana. Por quê? Você tem 10 segundos. A marca que está no pulso do Rogério é pequena demais se comparada ao tamanho do relógio que a Lola encontrou. E se a Maria se lembrava onde tinha deixado o objeto cair, por que não havia ido lá procurar por ele? A Joana e o Miguel estavam comemorando o Halloween fora de casa. Ele disse que duvidava que ela tivesse coragem de ir a um castelo abandonado de 120 anos que ficava do outro lado da cidade. Dizem que lá morava um cientista maluco. Sem pensar 2 vezes, a Joana começou a andar. Ela chegou à casa às 3 da manhã e a porta estava aberta. Quando entrou, o cientista maluco apareceu e disse: "Tem uma charada para você. Se responder corretamente, poderá ir embora. Se não, farei meus experimentos científicos em você. Uma esfera tem 3, um círculo tem 2 e um ponto tem 0. O que é? Você tem 9 segundos para descobrir." Dimensões. O Miguel saiu do trabalho e entrou em um estacionamento escuro para pegar seu carro. Quando se aproximou do veículo, viu uma trava de 4 dígitos na porta. Ele continuou olhando para ela, até que seu chefe apareceu e disse: "Agora quero ver se você é inteligente o suficiente para ser promovido, e só tem uma tentativa. Se conseguir decifrar o código, amanhã se mudará para o escritório dos executivos." O chefe entregou um pedaço de papel para o Miguel, onde estava escrito: "Qual foi o último ano que fica igual, mesmo se for virado de cabeça para baixo?" O Miguel começou a pensar em todos os anos que se passaram, e no dia seguinte ganhou a promoção. Você tem 8 segundos. Pense rápido. É 1961. A Sara chegou ao estúdio de dança para ensaiar, mas encontrou seu instrutor caído no chão, inconsciente. Perto dele, havia um vaso quebrado. Alguém certamente o golpeou na cabeça. Ela ligou para o detetive Alan e, após chegar à cena do crime, ele suspeitou de 3 pessoas que haviam entrado no estúdio naquele dia. O William, outro instrutor, disse que havia tido uma aula particular de última hora com uma celebridade, e quando saiu ninguém tinha aparecido no estúdio ainda. O Mário, um dançarino profissional, falou que tinha tirado a semana de folga e que foi lá para devolver as chaves para o instrutor de dança, pois as esqueceu dentro da bolsa quando foi embora no dia anterior. A Sandra, uma dançarina, garantiu que tinha uma aula naquele dia, mas que quando chegou não viu ninguém pela janela. Por isso deduziu que o estúdio estava fechado. O detetive Alan soube na hora quem estava mentindo. Você tem 7 segundos para descobrir. Foi a Sandra. Os dedos dela estavam cheios de corte e curativos. Ela deve ter se cortado quando quebrou o vaso. A Lúcia saiu de um restaurante e estava voltando para casa. Enquanto falava com sua irmã no telefone, pegou um atalho.
passando por um parque escuro. De repente, alguém chegou por trás dela e puxou a bolsa que estava em seu ombro. Ela tentou correr atrás da pessoa, mas estava muito escuro, então só viu um vulto entrando no cinema. A Lúcia seguiu a pessoa e quando entrou no cinema, viu 3 garotas lá e as questionou. A primeira disse que tinha acabado de chegar lá e que estava esperando sua amiga. Ela falou que estava segurando uma sacola grande para entrar com comida escondida no cinema. A segunda garota afirmou que tinha perdido o filme, estava com a perna quebrada e tinha levado um tempão para chegar ao cinema. Por isso, estava esperando a próxima sessão. A terceira garantiu que tinha voltado da casa de uma amiga e que passou ali para ver quais filmes estavam em cartaz. A Lúcia deu uma boa olhada nela e soube imediatamente quem estava mentindo. Você tem 6 segundos para identificar a pessoa. Era a moça com a perna quebrada. A perna direita dela está supostamente quebrada, mas em vez de segurar a muleta do lado direito para apoiar o peso do corpo, a garota está segurando o suporte do lado esquerdo. O Alex estava no parque, tirando fotos de árvores e flores para um concurso de fotografia. Quando terminou, colocou sua câmera em cima do banco e começou a desmontar seu equipamento para guardá-lo no carro. De repente, ouviu o barulho de alguém correndo e percebeu que sua câmera tinha sumido. A única coisa que ele viu foi a pessoa entrando em um carro azul. O Alex pegou todas as suas coisas e foi atrás do ladrão. Pouco depois, avistou o carro estacionado do lado de fora de uma lanchonete. Ele entrou e viu 3 pessoas sentadas. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? Você tem 5 segundos. É o da direita, que está olhando o cardápio. Os outros estão comendo, o que significa que já estão ali há mais tempo. A Sandra e a Michelle saíram para explorar um castelo abandonado. Quando entraram, a porta se fechou atrás delas e tudo escureceu. À frente surgiram 3 portas. Elas precisavam escolher uma para saírem vivas dali. Atrás da primeira tem um crocodilo faminto que não come há 2 anos e meio. Atrás da segunda porta, a lava de um vulcão que entrou em erupção 2 semanas atrás. E atrás da terceira porta fica uma piscina enorme de água salgada com um tubarão-baleia e você precisa nadar nela. Você tem 4 segundos para decidir. Os crocodilos conseguem ficar sem comer por até 3 anos e a lava continua quente por meses a fio quando está bem isolada. A melhor opção é o tubarão-baleia. Embora seja um tubarão, ele se alimenta por filtração e não devora humanos. A Tina era a protagonista de um filme. A equipe estava gravando em uma ilha deserta para se certificar de que ninguém interrompesse as cenas. Um dia, antes das gravações, a Tina foi encontrada inconsciente em seu quarto e alguém da produção chamou o detetive Martinho para resolver o caso. Ele entrevistou 4 suspeitos. O produtor disse que estava vasculhando a ilha em busca de outro lugar com alguma lagoa e que não tinha falado com ninguém o dia todo. O roteirista afirmou que estava dentro de seu trailer, fazendo alguns ajustes nos roteiros. O operador de câmera garantiu que estava testando seus equipamentos de filmagem quando um estranho se aproximou e pediu uma informação sobre direção. Aí, ele foi ajudar o homem. Já o diretor estava sentado na praia, anotando alguns pequenos detalhes que ele gostaria de incluir no filme. O detetive Martinho solucionou o caso em 3 segundos. E você, consegue fazer o mesmo? Foi o operador de câmera. A ilha era deserta, então não há ninguém lá pedindo ajuda. A Ana é dona de um restaurante vegetariano. No dia em que ela abriu o estabelecimento, convidou sua família para comemorar. A irmã chegou primeiro, mas encontrou a Ana desmaiada no chão do escritório. Ela ligou para a polícia na hora e eles interrogaram todos que haviam entrado no restaurante naquele dia. O eletricista disse que tinha entrado lá para checar se tudo estava funcionando perfeitamente. O cara da limpeza falou que foi lá cumprir seu expediente, mas que a Ana estava ok quando foi embora. O chefe afirmou que estava afiando suas facas para cortar o churrasco. O policial prendeu o chefe. Por quê? Seus 3 segundos começam agora. O restaurante era vegetariano, não tem churrasco lá. A Jane, uma cantora famosa, saiu do país para fazer seu primeiro show internacional. Ela fez check-in em um hotel e saiu para ensaiar seu show. Quando voltou para o quarto, deu falta de todas as joias e acionou a polícia. Os detetives verificaram as câmeras e viram que ninguém havia saído do hotel naquela noite. O responsável pelo roubo das joias ainda estava lá dentro. Só havia 3 pessoas no hotel.
O Marcos falou que não estava conseguindo dormir e passou a noite toda na recepção, lendo. João, o gerente, garantiu que passou a noite no escritório vendo TV, porque o movimento estava tranquilo. A Margarete falou que foi para a piscina do hotel nadar sozinha. A polícia já sabia quem estava mentindo, mas você tem 2 segundos para descobrir. É a Margarete. As piscinas de hotel são fechadas à noite para manutenção. O Jean e a esposa são milionários. Eles têm 3 filhos e 2 filhas. Todos vão acampar juntos e o casal finalmente terá o fim de semana para namorar e relaxar. Quando acordaram no dia seguinte, todo o dinheiro do cofre tinha desaparecido, então chamaram a polícia. Os policiais chegaram e interrogaram as 3 pessoas que estavam na casa naquela manhã. O mordomo falou que estava limpando o carro depois de ter levado as crianças ao acampamento. O chefe diz que estava ocupado preparando o café da manhã da família. O funcionário da limpeza afirmou que terminou o serviço mais rápido naquele dia, então saiu mais cedo. Quem será que está mentindo? 1 segundo para descobrir. O chefe. Como as crianças não estavam em casa, não fazia sentido preparar um café da manhã para a família. Karen está em uma festa corporativa. Sua chefe, Mari, lhe entrega vários envelopes idênticos dizendo: "Eu pessoalmente coloquei o grande prêmio em um desses envelopes. É uma viagem para Bali. Mas não se preocupe, os envelopes restantes contêm prêmios de consolação preparados por nossos patrocinadores. Você pode ajudar a Karen a ganhar a viagem para Bali?" Este envelope tem uma marca de batom. A Mari está usando um tom semelhante em seus lábios. Ela disse que tinha fechado pessoalmente apenas um envelope, então o grande prêmio deve estar aqui. O dia do voo da Karen para Bali finalmente chegou. Ela chama um táxi para ir ao aeroporto. Imediatamente, 3 táxis idênticos chegam à sua varanda, mas apenas um desses motoristas pode levar ela em segurança até lá. Você consegue adivinhar quem? O segundo carro tem um pneu furado, e o motorista do terceiro táxi é um lobisomem. Dê uma olhada nas garras dele. É lua cheia, então ele logo se transformará em um lobisomem. Portanto, a Karen deve escolher o primeiro táxi. A bagagem da Karen é muito pesada, então ela vai ter que pagar excesso. Ah não, a carteira dela desapareceu. Ela então pergunta a 3 pessoas por perto: "Você viu uma carteira rosa?" O funcionário da limpeza diz: "Encontrei 2 carteiras perdidas hoje, mas nenhuma delas se parece com a sua." A atendente diz: "Eu estava ocupada com outro cliente, então não olhei em volta." E outro passageiro diz: "Não perca tempo, querida. Bloqueie os seus cartões o mais rápido possível." Quem roubou a carteira? Ninguém. A Karen a colocou na dobra do chapéu e esqueceu. Você encontrou? No avião, o comissário de bordo pede a Karen para trocar de assento com outro passageiro. Ela pode escolher um desses 3 assentos. Você pode ajudá-la a escolher a melhor opção? Este homem tem pernas muito longas, então ele provavelmente vai chutar a parte de trás da cadeira da Karen o tempo todo. A segunda opção é ao lado desta senhora elegante, mas ela está roubando dinheiro de outro passageiro. Provavelmente não é a melhor companhia para um voo longo. Embora o terceiro homem pareça um vampiro, é apenas uma fantasia. Ele está sentado perto da janela, mas os raios de sol não o incomodam. Então ele é a melhor opção. A Karen chega a um hotel chique em Bali. O gerente oferece os 3 melhores bangalôs para ela escolher, mas apenas um deles é seguro o suficiente. Você pode ajudar a Karen a fazer a melhor escolha? No primeiro bangalô está faltando uma porta, o que torna a Karen um alvo fácil para ladrões e mosquitos. E há um escorpião debaixo da cama no terceiro bangalô, então ela deveria escolher o segundo. Na praia, a Karen conhece 3 senhoras que afirmam ser milionárias e mostram fotos para provar. Mas uma delas é uma falsa rica. Você consegue adivinhar quem?
É a primeira mulher. Ela está trabalhando como modelo para um comercial de escova de dentes elétrica. Então o luxo dela não é real. A Karen sai para uma caminhada na praia e vê uma festa. É um casamento na praia, então os noivos não usam trajes tradicionais. Você consegue encontrar os recém-casados entre essas pessoas. Foque no bolo. Está escrito Harry mais Amy. Esta senhora está usando um colar com o nome Amy. Então ela é a noiva. E agora, olhe para o colar de flores ao redor do pescoço dela. Apenas uma pessoa está usando um colar idêntico. Esse cara. Então ele provavelmente é o noivo. A Karen vê seu ex-colega, Thomas, entre os convidados. Ele está falando com uma jovem estranha. Ela está usando um capuz e está de costas para a Karen. Então a Karen não consegue ver o rosto dela. O Tom e a moça saem juntos e se escondem de todos no telhado do restaurante da praia onde a festa acontece. Mais tarde, naquela noite, a Karen também vai até o telhado. Não há mais ninguém, mas após uma boa olhada no local, ela sabe com certeza qual dessas 3 jovens é a namorada secreta do Tom. Como ela soube? O vestido da terceira mulher é decorado com lantejoulas douradas. Ela perdeu uma lantejoula no telhado. O Tom vê a Karen e a convida para uma caminhada ao longo da praia. Ela vê 4 coisas estranhas imediatamente. Você também consegue vê-las? Uma sereia está escondida nas ondas. Este castelo de areia tem iluminação elétrica. Os galhos de árvores estão se movendo para a direita com o vento, mas as bandeiras à esquerda. E por fim, a lua tem um rosto assustador. Na manhã seguinte, a Karen vai ao buffet de café da manhã. Ela quer tomar um smoothie, mas não há informações sobre os ingredientes. Infelizmente, ela é alérgica a morangos. Você consegue descobrir qual smoothies ela pode tomar? É tudo uma questão de cor. Apenas os smoothies verdes e amarelos não contêm morangos com certeza. As outras opções são arriscadas. A Karen entra em um spa. A gerente pede que ela espere por 15 minutos. Ela se senta, cai no sono, acorda depois de um tempo e descobre que alguém fez uma tatuagem em forma de coração na sua mão. Ela questiona 3 suspeitos. Beto, o cliente, diz: "Senhora, acabei de chegar de moto. Se eu visse um tatuador maluco por aí, te diria." Lea diz: "Eu estava limpando o banheiro nos últimos 30 minutos." E Antônio, o massagista, diz: "Desculpe, estava muito ocupado com o meu cliente, então não notei você." Quem está mentindo? O Beto. A moto está com pneus furados, e além disso, ele já estava lá quando a Karen entrou no spa. Felizmente, a tatuagem era temporária e o massagista ajudou a removê-la, mas ele cobrou $5 pelo trabalho. A Karen chegou ao spa na hora do happy hour, quando eles oferecem um desconto de 45% em todos os serviços. Então ela pagou apenas $12 por uma massagem de 1 hora. Além disso, ela fez as unhas dos pés por $7. Quando a Karen saiu, ela encontrou uma nota de $50 no chão. Quanto dinheiro ela gastou no total? Faça as contas. A Karen gastou um total de $24. Quanto à nota de $50, é falsa, então não faz nenhuma diferença. A Karen levou as suas roupas para a lavanderia local, de propriedade de 3 irmãs. Ela voltou para pegar as roupas em 5 horas. Infelizmente, alguém queimou seu vestido favorito com um ferro. A Karen ficou furiosa e questionou as irmãs. A Milene disse: "Eu não passei nenhuma roupa hoje, deve ter sido a Paula." A Paula disse: "Não, eu plantei rosas no jardim o dia todo, deve ter sido a Gina." E a Gina disse: "Eu não sei quem fez isso porque estive fora o dia inteiro." Quem queimou o vestido da Karen?
Foi a Paula. Dê uma olhada no jardim. Você consegue ver alguma roseira? Exatamente. A Karen retorna ao seu quarto no hotel e encontra um enorme buquê em um vaso. O cartão diz, com carinho, seu admirador secreto. Ela liga para a recepção para saber mais. O gerente diz, um dos hóspedes do hotel pediu as flores, mas não posso revelar o nome dele. Tem apenas 3 homens hospedados neste hotel no momento. Harry, Jack e Wilson. A Karen conheceu todos eles na praia e descobriu imediatamente quem é o seu admirador secreto. Você tem alguma ideia de quem pode ser? A Karen recebeu lírios rosa. Dê uma olhada na camisa do Harry. Ele tem uma estampa com lírios rosa. Ele ama essas flores, mas isso não prova nada. O Wilson tem uma linha bronzeada de um anel de casamento, e ele está tirando fotos de sua esposa surfando. Mas o Jack está escrevendo na areia, e sua caligrafia parece semelhante à do cartão. Encontrado! A Karen e o Jack foram passear. Ele a leva a um cais com 3 barcos. O Jack diz, se você consegue adivinhar qual deles é o meu barco, eu o darei para você. Você pode ajudar a Karen a encontrar a resposta certa? Alguém está dormindo no segundo barco, mas isso não significa que essa pessoa seja o dono. O terceiro barco se chama Jack, mas esse nome é bastante popular na região. Vamos dar uma olhada mais de perto no primeiro. Você consegue ver as calças vermelhas em um cabide? Elas combinam perfeitamente com a jaqueta do Jack, portanto, este é o barco dele. Uau! Enquanto trabalhava até tarde da noite em um laboratório ultra secreto, Miguel finalmente conseguiu criar o DNA de uma criatura híbrida monstruosa. Depois de tanto trabalhar duro, ele decidiu que merecia um café rápido e um donut. Mas ele voltou e viu que o espécime havia desaparecido da incubadora. Miguel reuniu Raul, Jefferson e Laura e os confrontou. Quem pegou uma importante pesquisa ultra secreta na qual estava trabalhando? O Raul disse que esteve o tempo todo ocupado fazendo mais algumas pesquisas para outro projeto e não tinha ideia do que estava acontecendo. O Jefferson disse que não tocou na criatura híbrida e estava vasculhando os arquivos em busca de informações que ele precisava. E a Laura disse que esteve no banheiro o tempo todo. E então, quem pegou a amostra? O Miguel nunca mencionou que estava lidando com uma criatura híbrida monstruosa. O Jefferson, portanto, simplesmente confessou. É melhor pensar bem da próxima vez. A Ana detesta o inverno, mas como qualquer outra pessoa, precisa sair para fazer as coisas. Ela acabou de se mudar para uma cidade com neve para trabalhar e está vivenciando um dos invernos mais frios. Mas ela conseguiu chegar ao shopping para fazer algumas compras rápidas durante uma grande nevasca. Quando voltou para seu carro estacionado, descobriu que alguém o havia arrombado e levado seus pertences. Quando a polícia reuniu os 3 suspeitos, cada um contou a sua história. A Francisca disse que estava polindo o carro do lado de fora e não sabia de nada. O Pedro disse estar comprando roupas para seus filhos. E o Fernando disse que estava sentado em um café no andar superior do shopping. A polícia prendeu o suspeito. Quem foi? A Francisca. Ela estava polindo o carro no meio de uma nevasca? Isso, além de ilógico, também não é seguro. Ela simplesmente se entregou. Você acorda e se vê preso em uma sala com 4 portas à sua frente. Não há tempo para escolher qual porta leva à liberdade. Você ouve um monstro chegando e então verifica as portas rapidamente. Aquela mais à esquerda tem uma escrita que diz: pegue a porta da direita para se libertar. A segunda porta também tem uma escrita dizendo: escolha a direita. Na terceira porta está escrito: escolha direito, a liberdade está bem na sua frente. E a última porta tem a escrita: não confie nas escritas. Qual porta você deve escolher? A última porta diz para não confiar nas escritas, mas não significa que elas estejam mentindo. A primeira porta diz para pegar a porta à direita.
Não necessariamente a última porta à direita, mas apenas a da direita. A segunda diz, escolha a direita. A terceira porta diz, escolha direito. A liberdade está bem na sua frente. Então, é a última porta à direita que leva à liberdade. O Marion ficou extremamente feliz quando recebeu a notícia de que sua irmã Jane estava vindo visitá-lo. Ele tinha acabado de assumir um novo emprego e mal podia esperar para recebê-la pela primeira vez. Ela mal foi capaz de ver algumas fotos de belos lugares que ele visitou, incluindo onde ele morava. Quando a recebeu no aeroporto, ele notou algo um pouco estranho nela. Suas respostas eram robóticas e ela parecia rígida em seus movimentos. Ela não quis comer e só insistiu que queria descansar. Estranho. Será que ele tem assistido a muita ficção científica? Depois de um tempo, o Marion ouve uma batida na porta e, para sua surpresa, é a Jane. Mas eu pensei... A Jane diz a ele que a Jane no seu apartamento é uma impostora. Quando a Jane no quarto sai e vê a outra Jane sentada no sofá, as duas ficam em choque. Ambas tentam convencer o Marion de que são a verdadeira Jane. Mas em quem Marion acreditará? É normal voltar de uma viagem muito cansado e com vontade de descansar. Mas como a segunda Jane sabia onde o Marion vivia? E ela nem suou nada depois de correr até o apartamento. Em um belo dia quente, a Vivian, que morava em uma cidade à beira-mar, decidiu fazer uma caminhada sozinha. Mas depois de horas caminhando, ela chegou a uma parte da floresta com a qual não estava familiarizada. À frente dela havia 3 caminhos. Um deles tinha pegadas de urso se afastando, o outro tinha pegadas humanas e o terceiro ficava bem perto do rio. Qual deles levará a Vivian para o caminho de volta? O caminho do rio. Como ela mora em uma cidade costeira, a foz do rio provavelmente acaba no mar. Dessa forma, ela poderia descobrir onde ela está. A Melissa está compartilhando um vagão de trem com outras 3 pessoas. É um dia muito quente e o ar-condicionado não funciona. O Jaime começa a reclamar e só se acalma depois de abrir a janela. A Melissa coloca ao seu lado um lenço de seda vermelho que lhe foi dado pela avó. A Judite elogia. O Roberto, um senhor de idade, menciona que se esqueceu de trazer um presente para sua esposa, que irá buscá-lo na estação de trem. O Jaime tem uma queda pela Judite. Depois de um tempo, a Melissa vai ao banheiro e na volta dá falta do lenço. Quem foi que o pegou? Nenhum deles. Era um dia quente e o Jaime abriu a janela. O vento fez o lenço voar para fora. Alguns zumbis prendem Diego em uma sala. Eles o estão cercando. Ele está preso e não pode escapar. Os braços dos zumbis estão entrando e o agarrando. Quando Diego olha em volta, percebe que está em uma pequena banca de jornais com revistas e livros de bolso. E olhando ao redor com mais atenção, ele encontra um rolo de fita adesiva nas proximidades. Como ele pode evitar essas mordidas terríveis? A única maneira de o Diego escapar será colando essas revistas em partes cruciais de seu corpo para que eles não possam pôr seus dentes nele. Ainda será leve o suficiente para ele fugir dos zumbis sem se machucar. Além disso, ele terá muito material de leitura para a estrada. O Ivan se perdeu em uma floresta e, para sua sorte, estava nevando. Os policiais que procuravam por ele só encontraram 4 linhas paralelas que conduzem para a floresta. Tem algo errado, eles pensaram e questionaram várias pessoas. O Nicholas disse que estava no mercado comprando alguns mantimentos. A Vanessa disse que estava cuidando dos filhos do vizinho. A Cristina afirmou que estava trabalhando o tempo todo. Depois de ouvir as histórias, eles prenderam o Nicholas. Por quê? O Nicholas estava em uma cadeira de rodas. As 4 linhas paralelas foram deixadas pelo Nicholas enquanto rodava indo e voltando da floresta.
É o início de um novo ano letivo e o Davi assumiu um novo emprego como professor de estudos de computação em uma escola secundária local. Outro colega professor, Robson, não o recebeu muito bem, pois queria este cargo. Mas no final do dia, houve uma violação de segurança que vazou muitas informações importantes sobre a escola. Quando a polícia questionou a todos, incluindo Robson e Davi, cada um contou a sua história. O Davi disse: "Eu estava corrigindo as provas e fiquei na sala dos professores o tempo todo." O Robson disse: "Eu estava preparando o dever de casa para minhas aulas quando tudo aconteceu." Quem a polícia deve prender? Quem mentiu? O Davi não teria provas no primeiro dia de aula. Gabriel está em apuros. Ele está na delegacia olhando para os suspeitos. Um deles roubou a bolsa da Beth enquanto ela fazia um piquenique no parque. Ele os observa. A Beth descreve o culpado como alguém grande, sem cabelo e vestindo uma jaqueta preta. Todos os homens alinhados correspondem à descrição. O Gabriel olha para cada um deles, e todos têm uma característica que os distingue uns dos outros. O suspeito número 1 tem barba. O número 2 está usando bermuda. E o número 3 usa óculos. O Gabriel sabe imediatamente quem prender. Quem é? O suspeito número 1 está com as botas sujas, os outros estão limpos. Ele correu por trilhas de lama enquanto a Beth fazia um piquenique. Muito bem, super detetive. Neste desafio há 3 níveis. Cada enigma é mais traiçoeiro que o anterior. Haha! Para chegar ao fim e saber seu resultado, você terá que se concentrar muito e usar todas as suas habilidades. Nível 1. O Antônio mora no sul de uma cidade, a 20 minutos de distância da faculdade. A casa do Marcos fica no norte e um pouquinho mais perto, apenas 10 minutos de distância. As aulas desses jovens começam nos mesmos horários e eles sempre se encontram no parque a caminho das aulas. Qual deles fica mais longe do prédio da faculdade quando isso acontece? Os caras se encontram no mesmo lugar, ou seja, ficam à mesma distância do prédio da escola. Os funcionários de um aeroporto perceberam que um homem viajava para fora do país várias vezes por semana. Eles começaram a suspeitar que ele era um contrabandista, mas não sabiam dizer o que o cara levava para o exterior. Ele sempre levava uma mala ou bolsa consigo, mas dentro delas não havia nada proibido ou caro. Só vários meses depois, quando um novo funcionário entrou na equipe, é que o mistério finalmente foi resolvido. O que o homem contrabandeava? Ele contrabandeava malas e bolsas de marca. O detetive Carlos estava perseguindo um criminoso que havia roubado seu relógio. O meliante, o Carlos não tinha visto se era homem ou mulher. Correu para dentro de um hospital e sumiu lá dentro. Quando o detetive correu para chegar às salas, viu 2 médicos examinando seus pacientes. Um deles tinha que ser o criminoso que ele estava procurando. Mas qual? Era a mulher da esquerda. O estetoscópio não estava nos ouvidos. A Emília passou com louvor em uma prova muito difícil, mas por algum motivo inexplicável, o professor tinha certeza de que a jovem havia colado. Depois de discutirem por um bom tempo, eles chegaram a um acordo, e a Emília topou resolver um único enigma do seu professor para manter a nota alta. No pedaço de papel que ele deu para a aluna, havia um problema matemático. Escreva 8 números 8 para que o resultado seja 1000. A jovem nem precisou pensar muito para descobrir a resposta. Qual será? É só montar a seguinte equação: 888 mais 88 mais 8 mais 8 mais 8 igual a 1000. O pequeno Arthur sabia que seu irmão mais velho, Felipe, tinha ganhado dinheiro de presente por causa de seu aniversário.
O garoto até tentou, mas não conseguiu encontrar a grana. Um dia, quando o Felipe estava fora de casa, o Arthur resolveu entrar de novo no quarto do irmão. Não havia dinheiro algum lá dentro, mas o caçula encontrou um mapa. Seu irmão era esperto e tinha escondido a grana no jardim. O Arthur seguiu as instruções à risca. 10 passos para a esquerda, 15 passos para a direita, depois 8 em linha reta. Só pode ser aqui. O menino começou a cavar. Ele passou 2 horas tirando terra e mesmo assim não encontrou nada. Será que o Felipe pregou alguma peça no irmão caçula? Os passos do Arthur eram muito menores do que os de seu irmão. É por isso que ele estava cavando no lugar errado. Nível 2. No meio da tarde, Helena estava trabalhando, quando de repente o alarme de segurança de sua casa enviou um alerta de que alguém tinha entrado lá. A mulher ligou para a polícia na hora. Ela tinha certeza de que o invasor havia sido enviado por seus concorrentes e achava que ele estava em busca de um cartão de memória com as informações sobre seu novo projeto. Quando a polícia chegou, havia mesmo um homem dentro da casa. Os policiais o revistaram, mas não encontraram cartão algum. O cara não poderia ter engolido o objeto. Então, onde estava o tal cartão? Quando a polícia o deteve, o homem colocou o cartão de memória no bolso de um dos policiais. Após ser revistado, o criminoso o pegou de volta. O gerente de um resort de esqui foi dado como desaparecido. A polícia suspeitou de 3 pessoas que estavam hospedadas no hotel, mas infelizmente nenhuma delas estava lá. Provavelmente estavam nas montanhas esquiando. Os policiais não tinham tempo a perder e resolveram examinar os quartos dos hóspedes. Observe os pertences dos suspeitos e tente descobrir qual deles está por trás do sumiço do gerente. É o João. Ele é o único que não levou nenhuma roupa de inverno nem equipamentos esportivos de inverno. Ou seja, ele não foi para o resort se divertir. O José, um viajante rico, se hospedou em um hotel pequeno, mas luxuoso, à beira-mar. Durante uma tempestade pesada, com ventos furiosos, houve um apagão. O hotel inteiro ficou submerso na escuridão. As pessoas passaram pelo menos 2 horas sem eletricidade. Assim que o problema foi resolvido, o José percebeu que, durante a confusão, alguém roubou sua carteira com muito dinheiro e todos os seus cartões de crédito. A polícia chegou e interrogou todas as pessoas que estavam no local na hora do apagão. O Júlio, recepcionista, disse para a polícia que tinha ido ao porão. Ele estava tentando acionar um gerador de emergência, mas infelizmente não conseguiu. A Nicole, outra hóspede, disse que tinha chegado 1 hora antes do apagão. Ela estava exausta, então só acendeu várias velas, desfez as malas, tomou um banho e foi dormir. O Gregório, motorista do hotel, disse que estava no aeroporto. Um novo hóspede havia chegado e ele tinha ido lá buscá-lo. A polícia descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O apagão foi causado por uma tempestade, e aviões não voam quando o tempo está assim. Então como é que alguém poderia ter chegado de avião? O Gregório mentiu. No século 22, os robôs vivem entre as pessoas, e é a coisa mais comum. Mas, às vezes, eles se parecem tanto com elas que isso acaba dificultando o trabalho dos detetives. Como desta vez. O experiente policial Eric precisava descobrir qual destes 3 suspeitos está cometendo o crime de falsidade ideológica. Ele tem certeza de que o culpado é um robô. Mas qual destas pessoas não é humana? A jovem do meio. Ela tem uma entrada USB na lateral do pescoço. Nível 3. A Maria precisou participar de uma competição esportiva muito importante. Mas vários dias antes do evento, seu namorado, o Kiko, descobriu que a jovem havia desaparecido. A única coisa que ela deixou foi um bilhete. Desculpe, tive que ir embora. Nunca mais nos veremos de novo. Por favor, ligue para minha irmã Janaína. O telefone dela é 5 12 20 15 14. Confuso com a mensagem, o Kiko foi à polícia. Acho que a Maria foi levada contra sua vontade e forçada a escrever este bilhete. Ela é filha única, então não tem irmã. A polícia iniciou uma investigação.
e encontrou 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento. A Carla, a adversária da Maria, diz que estava na casa da mãe, descansando antes da competição. Elton, o treinador da Carla, disse à polícia que tinha passado o tempo todo na academia. E o Valdir, treinador da Maria, diz que havia passado mal e ficado de cama. Quem será que sabe alguma coisa sobre o paradeiro da Maria? No bilhete, a jovem não tinha escrito um número de telefone, e sim codificado o nome do criminoso, o Elton. Caramba, quem é que precisa de um treinador desses? A Janete tinha um sonho. Queria se tornar assistente do seu professor. Ele era um famoso e talentoso cientista e sabia que sua aluna era muito inteligente. Mas antes de oferecer a vaga de emprego para ela, resolveu colocar a competência da garota à prova. O professor a levou para uma casa de 2 cômodos, totalmente isolados um do outro. E um deles havia 3 interruptores, no outro, 3 lâmpadas. A Janete tinha que ficar no cômodo com os interruptores. Ela podia ir ao outro apenas uma vez e sua missão era descobrir qual interruptor acendia qual lâmpada. Missão dada, missão cumprida. Como a Janete conseguiu essa proeza? Ela pressionou o primeiro interruptor e esperou 1 minuto. Depois o pressionou novamente para apagar a luz. Em seguida, apertou o segundo interruptor e foi ao outro cômodo para checar as lâmpadas. Uma das lâmpadas estava acesa. Era a que estava conectada ao segundo interruptor. A Janete tocou as lâmpadas restantes. A que estava quente estava conectada ao primeiro interruptor. E a fria estava interligada ao terceiro. O Roberto morava no 6º andar de um prédio. Um dia o homem estava tomando seu café na varanda quando, de repente, avistou uma mulher no 8º andar do prédio, que ficava de frente para o dele. Ela abriu a janela e jogou alguma coisa com muita força. Em questão de minutos, o Roberto se levantou e correu para chamar uma ambulância. Eles chegaram rapidinho e correram com a mulher para o hospital. O que ela jogou pela janela? Um bumerangue. Ei, eu não disse que todos os personagens eram inteligentes. Que tal decifrar outro enigma? Só que este é mais difícil. Dê uma olhadinha nisto. O que significa? Segurança em números. Se tiver conseguido passar pelo primeiro nível, você tem habilidades lógicas melhores que muita gente. Assistir a mais filmes de investigações policiais pode aprimorar sua capacidade de observação. Se tiver conseguido concluir apenas 2 níveis, parabéns assim mesmo. Você deve ter uma ótima capacidade de pensamento analítico. Basta prestar mais atenção a detalhes. E se foi capaz de concluir todos os níveis, uau, que mente brilhante! Pouquíssimas pessoas conseguem atingir essa fase. Você deve ser aquela pessoa para quem todos pedem conselhos em situações críticas, pois sempre encontra a solução para qualquer problema. O Paulo é fotojornalista do jornal local. Hoje é a folga dele e ele está em uma festa. De repente, uma atriz famosa, a Ellen, entra na pista de dança. Ele tira apenas uma foto dela antes que seu telefone fique sem bateria. No dia seguinte, mostra a imagem para o chefe e ganha um grande bônus. Você consegue adivinhar por que esse clique é tão exclusivo? A Ellen está roubando dinheiro do bolso daquela garota. O Paulo está olhando para o espaço aberto do escritório do 2º andar. De repente, vê um viajante do tempo entre seus colegas de trabalho. Você também está vendo essa pessoa? A roupa deste cara é muito antiquada. O fotojornalista sai de seu local de trabalho para tomar um pouco de ar fresco e comer. Em pouco tempo, retorna e encontra o chefe inconsciente no chão. Então liga para os médicos e questiona 3 colegas que estão por perto. A Raquel diz: entrei no escritório dele há 10 minutos para discutir algumas ideias, mas ele disse que estava muito ocupado e pediu para sair. O Sérgio responde: não sei o que aconteceu aqui, porque estava na minha hora de almoço. Almocei um cachorro quente ao ar livre. E a Lili fala: acho que vi um homem suspeito em uma roupa preta entrando no escritório. Você consegue adivinhar quem está mentindo?
O Sérgio, ele tem um cachorro quente na mesa dele. Então o cara definitivamente estava fazendo outra coisa durante a pausa do almoço. O Paulo vai ao centro da cidade para tirar algumas fotos. Ele está olhando pela janela de um dos prédios e vê essa cena horrível. Por que ela está fazendo isso? Você tem alguma ideia? Esta moça é uma mágica, portanto é tudo encenação. Finalmente, o Paulo entra em um prédio assustador para fazer uma série de fotografias. De repente, alguém tranca a porta e o deixa preso lá dentro. Ele caminha sem rumo por um tempo e encontra estas 4 portas. Uma voz assustadora anuncia: apenas a porta número 5 lhe permitirá escapar. Quanto às outras 3, monstros perigosos esperam atrás de cada uma delas para devorar quem se atrever a entrar. Você pode ajudar o Paulo a escolher o caminho certo? Ele deve usar a primeira porta. Os símbolos em todas são, na verdade, números. O Paulo entra na próxima sala e vê mais 2 portas com espirais. A voz diz: você deve escolher a espiral que consiste em 2 partes separadas. A outra porta esconde um portal mágico que leva a um buraco negro. Você tem alguma ideia sobre qual porta ele deve escolher? A da direita. Ele abre a porta e entra em um salão espaçoso, então vê uma porta de metal com fechadura de combinação. Mas ela está bloqueada e requer um código de 6 números. O que você sugere? O código correto é 375419. Há uma dica pendurada na parede. O Paulo deve inserir 3 7s, 5 4s e 1 9. Na sala ao lado, ele encontra um cientista maluco, aquele que o aprisionou. O cara diz: vou libertá-lo se você resolver meu derradeiro enigma. Então ouça com atenção. Eu tenho uma cara e um coroa que nunca podem se encontrar. Ter um monte de mim é sempre um prazer. O que eu sou? A resposta correta é uma moeda. O cientista diz: ok, você já pode ir. São 3 portas para você escolher. Infelizmente, cada uma esconde algum perigo. Atrás da primeira porta tem um tanque com um tubarão faminto. Há um monte de balões cheios de gás tóxico atrás da segunda. E uma cobra gigante espera atrás da terceira. Qual a opção mais segura aqui? O Paulo deve escolher a segunda porta. O gás tóxico está dentro dos balões, então se ele passar com cuidado sem estourá-los, escapará com segurança. Ao retornar ao bairro onde mora, o fotógrafo caminha pela rua e vê uma árvore com um bando de aves. Você consegue identificar uma coruja antissocial entre elas? Esta coruja está olhando para longe do grupo. Existem 2 casas com 2 mulheres solteiras morando ao lado do Paulo. Uma delas viveu na pobreza toda a vida, mas hoje ela roubou um banco. Você consegue identificá-la? A primeira é a ladra. Ela gastou dinheiro desnecessário em uma enorme quantidade de comida, muito além do que uma pessoa pode consumir. O Paulo está em uma reunião familiar e pede a 2 de suas irmãs que vendam uma quantidade igual de biscoitos caseiros. O custo de cada um é de R$1. Ele diz a elas: vocês não devem comer os biscoitos que estão vendendo. E precisam vender todos eles. No final do dia, todos são vendidos. No entanto, nenhuma irmã ganhou nem perdeu R$1. Como isso é possível? A primeira irmã comprou um biscoito da outra, então a segunda irmã comprou um da primeira, e assim por diante. À noite eles têm um jantar em família, mas um dos convidados é um impostor. Você consegue adivinhar quem?
Este rapaz é um fantasma, ele está levitando no ar. No dia seguinte, o Paulo chega ao seu local de trabalho e vê seus colegas perto de um espelho. A Lily diz: há rumores de que qualquer um que ficar em pé na frente deste espelho às 4h44 desaparece para sempre. Todos decidem desmascarar esse mito. A Lily se aproxima do objeto às 4h44, mas nada acontece. Eles riem do boato e voltam às suas atividades. Depois do trabalho, todos vão para casa, mas a Lily fica um pouco mais para terminar seu trabalho. Depois disso, ela vai até o espelho e desaparece. O relógio marca 7h16. Por que aconteceu na hora errada? O boato era sobre hora e espelho. 7h16 é a imagem espelhada de 4h44. O Paulo quer resgatar a Lily, então ele vai até a bruxa malvada mais famosa de sua cidade. A bruxa diz: ok, jovem, posso tirar sua amiga do espelho se você me ajudar na cozinha. Qual destes 7 frascos encherá primeiro? Você tem alguma ideia? As entradas para o primeiro e o quinto frascos estão bloqueadas no ponto inicial para que não encham. Nada está conectado ao sexto. A saída sobre o segundo também está bloqueada no final. As saídas para os frascos 3, 4 e 7 estão bloqueadas no meio, então não vão encher. Portanto, nenhum deles jamais encherá. A bruxa ficou satisfeita com a resposta do Paulo, mostra a ele 4 portas e diz: sua amiga está atrás de uma delas. Você só tem uma chance de escolher o caminho certo. Boa sorte! Você pode ajudar o Paulo a encontrar a Lily? Existem símbolos de flores em cada porta. O cara deveria escolher aquela que tem um lírio. O Paulo resgata a Lily e a bruxa se oferece para realizar um desejo. Ele vai para casa para pedir conselhos à família. Seu pai é cego e quer recuperar a visão. A irmã quer um cachorrinho e a mãe quer ser super rica. O Paulo faz um pedido e as 3 pessoas conseguem o que querem. Qual foi o desejo dele? Eis o que ele disse para a bruxa: meu pai quer ver nosso cachorrinho cavando uma pilha de moedas de ouro. O Paulo chega a um clube náutico de luxo para fazer uma matéria. 4 milionários estão conversando sobre seus barcos. Eles falam em um total de 8 barcos, 2 de cada cor, vermelho, verde, azul e amarelo. Cada milionário possui 2 barcos, mas nenhum é dono de 2 da mesma cor. O Alex não tem um barco amarelo. O Bob não possui um vermelho, mas tem um verde. Um dos milionários é dono de um barco amarelo e de um azul. E outro milionário possui um barco verde e um azul. O Charles tem um amarelo. E o Davi é dono de um azul, mas não de um verde. Você consegue adivinhar as cores dos barcos de cada ricaço? O Alex tem um barco vermelho e um verde, e o Bob possui um verde e um azul. O Charles é dono de um barco amarelo e um vermelho, e o Davi tem um azul e um amarelo. Você é um caçador de tesouros, tá legal? Hoje você acordou em uma ilha. Lá precisará decifrar enigmas difíceis, descobrir o principal mistério e encontrar o tesouro. No fim, deve somar seus pontos. Seu velho amigo lhe deu um mapa de uma pequena ilha no seu aniversário. Ele disse que havia tesouros de pirata escondidos naquele lugar. E claro, você quer encontrá-los. Você tem um sinalizador, uma garrafa com água, uma bússola, uma lanterna, um celular e uma pá. Você navega para o litoral sul da ilha e entra em uma selva. Lá se depara com 3 caminhos identificados por placas. A primeira placa mostra um urso. Um leão está pintado na segunda placa e tem uma bandeira de pirata à frente do terceiro caminho. Qual caminho você deve escolher? Estamos no século XXI. Os piratas já se foram há muito tempo. Agora, não há ninguém nessa ilha. Então a bandeira parece indicar a rota que os piratas fizeram quando foram esconder seus tesouros. Um leão e um urso podem mesmo viver ali, portanto melhor é optar pelo caminho dos piratas.
Você passa pela densa selva, deixando marcas nas árvores para não se perder. Pouco depois, avista uma pequena cabana. Você entra lá e vê um grande baú com um cadeado enferrujado. Inspecione o cômodo. Será que tem alguma coisa por aqui que possa ajudá-lo a abrir o baú? Tem um pé de cabra no canto, atrás da cadeira quebrada. O cadeado parece ser fraco, então dá para quebrá-lo com facilidade. Você abre o baú. Não tem nada lá dentro além de um velho mapa da ilha. Há 3 pontos marcados com um tesouro no mapa. Você deixa a cabana e segue a rota para o primeiro lugar. Então, encontra os destroços de um velho navio de madeira e resolve entrar no convés para dar uma olhada nele. De repente, as tábuas se quebram debaixo dos seus pés, o piso se rompe e você cai dentro do porão. Está escuro e frio lá embaixo. Você liga a lanterna e vê um baú. Ao tocar nele, escuta um rugido. Um zumbi pirata está se aproximando lentamente. Após um segundo, você respira aliviado, pois vê que não há nada a temer. Por quê? O pirata não é de verdade, é um holograma. Logo atrás há um projetor ligado que está criando esse zumbi digital. Você atravessa o holograma e abre o velho baú. Há pedras preciosas dentro dele. As coloca nos bolsos, sai do navio e observa os diamantes com mais atenção. Que diamantes que nada, são falsos, feitos de plástico. Você abre o mapa e risca o ponto que marca o primeiro tesouro. Agora vai verificar o segundo baú. E no caminho continua marcando as árvores. Você escuta um sibilar ali perto. É uma cobra. Você não sabe se ela é venenosa ou não. Ela levanta a cabeça e o encara. E agora? O que fazer? Procurar um graveto comprido e apontá-lo para a cobra para que o réptil ataque. Se distanciar e esperar a cobra ir embora. Sibilar como ela, em voz alta, para afugentá-la. Você precisa recuar lentamente para não provocar a serpente. Quando estiver a uma distância segura, apenas dê a volta e siga seu caminho. O mapa o leva a uma caverna na montanha. Lá é muito escuro e úmido. Você tira sua lanterna, mas ela não funciona. A bateria acabou. Você volta para a selva para fazer uma tocha de gravetos e folhas, mas nesse exato momento começa a chover. Observe atentamente a entrada da caverna e pense em como você pode iluminá-la. A solução está no seu bolso. É só lançar o sinalizador dentro da caverna. O lugar escuro agora está iluminado pela luz vermelha e você vê um baú lá dentro. O baú é enorme, mas infelizmente leve. Lá dentro você encontra uma moeda de ouro. Ela parece ser de verdade, mas cadê o resto do tesouro? Nesse momento, a luz vermelha se apaga e são ouvidos barulhos de asas batendo. Ao olhar para cima, você vê centenas de olhos brilhando na escuridão. Morcegos! Eles gritam e voam em sua direção. Não dá tempo de sair da caverna e não há mais sinalizadores. O que você vai fazer? Se esconda dentro do baú, tem espaço de sobra. Você pula para dentro dele e fecha a tampa. Os morcegos passam, batendo as asas contra o baú. Você escuta um barulho de colisão. Dá para sentir o chão tremer debaixo de você. Depois vem o silêncio. Você sai do baú, vai para a entrada da caverna e vê que ela está bloqueada por pedras gigantes. Ainda bem que seu celular ainda está funcionando e está com sinal. Você liga para o resgate e dá coordenadas da ilha. Mas não é suficiente. A ilha é muito grande e a equipe de resgate precisa saber sua localização exata. O que você dirá para eles? Você entrou na selva que fica na parte sul da ilha e deixou um monte de marcas nas árvores. A equipe de resgate conseguirá encontrá-lo seguindo essas marcações. É isso, agora só lhe resta esperar. Algumas horas se passam, você já tomou toda a água que tinha e acaba adormecendo. Os raios do sol o acordam. Alguém tirou as pedras e limpou a entrada da caverna. Mas quem fez isso? A equipe de resgate ou outra pessoa? Você risca o segundo lugar no mapa e parte para o último ponto do tesouro. Você abre caminho pela selva e vê que tem um urso pardo ali perto. Ele o vê também e fica em pé. A fera parece ser extremamente hostil.
Você grita para afugentar o animal, mas não dá certo. E aí, o que vai fazer agora? Correr o mais rápido possível, pois os ursos são grandalhões e desajeitados. Subir na árvore mais próxima e ficar lá em cima até o urso ir embora. Ou deitar-se no chão em posição fetal e ficar paradinho. Os ursos correm rápido, então ele o alcançará facilmente. Eles também conseguem subir em árvores, então o melhor é deitar-se no chão mesmo e ficar inerte. O urso vai lhe farejar por alguns minutos e depois irá embora. De acordo com o mapa, você já chegou ao lugar onde o terceiro tesouro está escondido. Mas não há nada por aqui. Ele só pode estar escondido debaixo da terra. Pode haver diamantes naturais por aqui, ou ouro, ou quem sabe pérolas. Que tipo de tesouro você deve procurar? Você já encontrou diamantes de plástico. Os daqui certamente serão falsos também. Outra coisa, diamantes de verdade são minerados bem lá no fundo, em rochas. Pérolas naturais são encontradas no fundo do mar, então não podem estar aqui. Nesse caso, você precisa procurar por ouro mesmo. Você pega a pá e passa algumas horas escavando. Ao abrir o baú, tira todas as moedas de ouro e as coloca dentro da bolsa. Agora, sua missão é chegar ao bote o mais rápido possível. A noite cai. No caminho, você encontra os piratas. Eles têm espadas, papagaios e vendas nos olhos e querem capturar você para levar o ouro embora. Mas aí, você se dá conta de que eles não são piratas de verdade, só estão fingindo ser. Como você descobriu isso? O primeiro pirata tem um relógio no pulso, o segundo está usando tênis e o terceiro está segurando uma espada, mas há uma etiqueta pendurada nela. Você desmascarou os falsos piratas, mas eles ainda tentarão roubar o ouro. Então, corre para se esconder e avista 3 árvores altas. Em qual delas você deve subir? Há uma cobra peçonhenta escondida entre as folhas da primeira árvore. Ao olhar para a segunda, dá para ver um galho quebrado. Então, você sobe na terceira árvore e espera os falsos piratas irem embora. Por que será que tudo é falso por aqui? O que está acontecendo? Nesse momento, você escuta alguém chamando seu nome. Ao olhar para baixo, vê um pirata zumbi subindo na árvore. Você acha que ele é outro holograma, mas sente sua mão ossuda e fria agarrando seu pé. Você grita e o pirata desaparece. Será que foi uma alucinação? Um sonho, talvez? Ou aquilo aconteceu mesmo? Como descobrir? O pirata era um sonho. Era noite quando você subiu na árvore. Já amanheceu. Você passou esse tempo todo dormindo sobre o galho. Você desce e caminha em direção ao bote que o trouxe para cá. Ele está na parte sul da ilha e você se dá conta de que está perdido. Por causa dos malditos piratas falsos, acabou se desviando do caminho. Mas e agora? Como conseguirá descobrir onde fica a parte sul da ilha? É só olhar para o sol. Ele se põe no oeste, então dá para saber onde o sul fica. Observar o musgo, ele cresce do lado norte da árvore, isso significa que o lado oposto é o sul. E aí, qual das opções você escolhe? Ou há um jeito mais fácil de descobrir? Você tem uma bússola, né, colega? Lembra? Você vai para o sul e chega ao litoral, mas seu bote não está em lugar algum. Você dá uma olhada ao redor e percebe que alguém arrastou a embarcação para dentro da floresta. Como você sabe disso? Há pegadas humanas e um longo rastro deixado pelo bote na areia. Alguém o empurrou. Você segue o rastro e encontra o bote. Ele está escondido entre folhas e arbustos, mas você não se apressa em pegá-lo, pois percebe que aquilo é uma armadilha. Por que você acha isso?
Atrás das árvores é possível ver silhuetas de pessoas. Uma mão está esticada para fora dos arbustos, perto do bote. Você precisa dar o fora daqui o mais rápido possível. Ao se virar para correr, você escuta: surpresa! São seus amigos. Eles tramaram toda essa aventura como um presente pelo seu aniversário. A ilha toda é um parque temático dedicado à vida dos piratas. Todos os piratas são atores, e o tesouro e o navio naufragado são parte do cenário. A cobra não era venenosa, e o urso era domado, então não iria persegui-lo. Não há tesouros de verdade. Você fica aborrecido, mas feliz ao mesmo tempo, pois viveu uma verdadeira aventura. Agora é hora de ver seus pontos e descobrir como você se saiu. 0 a 4 pontos. Parece que você não está acostumado a caminhar pela selva à procura de tesouros. 5 a 8 pontos. Você ama aventuras, mas não age profissionalmente. É preciso treinar sua atenção e raciocínio lógico. 9 a 12 pontos. Selva, animais selvagens, um mapa para o tesouro. Para alguns, isso é um verdadeiro desafio, mas para você é apenas diversão. 13 a 15 pontos. Você é um verdadeiro explorador e caçador de tesouros. Navegar por terras estranhas e lidar com problemas é moleza para você. Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando, período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde. Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias, mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há 3 suspeitos: um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O elfo. O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê 3 pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe. Você salva a mulher e vai para o carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele. Em um pequeno corredor, 5 zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele exatamente? Zumbis não suam. E uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana.
Você encontrou 3 garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria. O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a seguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar. Atrás dela, dá para ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso? Está escrito "Socorro" no copo que ela acabou de lhe dar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora, dá para ver o seu reflexo na janela. O homem encapuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu para se animar um pouco com o café. Você está andando na rua, perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido. E dá para ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente para frente. Logo se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola, mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são, na verdade, lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos e que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los. Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá. Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente você consegue pular para dentro da janela, caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas, pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê um grande puma preto. O fogo está por toda parte e não dá para sair pela entrada principal.
Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela dá para ver a árvore. Parou de chover, mas já é de manhã. Cansado, você chega no seu apartamento. Aí vira a chave, abre a porta, entra e percebe que tem alguém ali. Como descobriu? Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento ao sair. Alguém entrou e a trancou por dentro. Foi necessário usar a chave para abri-la. Aí vê uma silhueta humana parada nas sombras e percebe que conhece essa pessoa. Quem é? É a mulher que lhe pediu para ajudar o irmão dela. Ela estava usando uma pulseira vermelha. A silhueta tem o mesmo acessório. Vim aqui agradecer pessoalmente. A porta estava aberta, mas você não estava em casa, ela diz. A mulher pergunta quantos enigmas resolveu naquela noite. Você percebe que é hora de ver como foi. 0 a 3 pontos. É muito cedo para sair, para patrulhar as ruas de uma cidade perigosa e ajudar as pessoas. Você precisa de mais experiência. Pratique e resolva mais enigmas lógicos. 4 a 8 pontos. Nada mal. Você já resolveu mais da metade dos seus casos. A cidade agradece por isso. 9 a 11 pontos. Você é um dos melhores detetives dessa cidade. Todos os dias ajuda as pessoas, mas sente que pode fazer ainda melhor. 12 a 14 pontos. Sirene dos carros da polícia, gritos, rostos suspeitos em becos escuros. Você não consegue viver sem isso, e a cidade não pode viver sem você.